Enormes estruturas fabricados de um tipo de pedra indestrutível que possuem textos escritos em uma língua antiga, esculpidos por elas, deixados para que uma história não se perdesse e entregues para os descendentes dos povos antigos que teriam a missão de protegê-los com sua vida. Fragmentos de uma grandiosa história, menções de armas poderosas capazes de causar uma destruição em massa, pistas e até mesmo coordenadas que levam até um ponto específico. Tudo isso descreve o que nós conhecemos como os poneglyphs. Meus amigos, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, para contar para vocês sobre essas pedras misteriosas que são os poneglyphs. Então, espero que gostem. Sem mais delongas, simbora! Os poneglyphs carregam consigo a história de um século que já foi perdido já faz mais de 800 anos. Eles estão espalhados por todo o mundo e poucos são aqueles que conseguiram e conseguem decifrar a escrita antiga esculpida neles. Entretanto, a leitura deles é considerada um crime gravíssimo pelo governo mundial, que os considera como artefatos perigosos. A grande desculpa para a proibição da sua leitura usada pelo governo é por conta do despertar das armas lendárias, Plutão, Poseidon e Uranus. Porém, na realidade, as informações sobre a história daquele século, o reino antigo e seu povo são os verdadeiros motivos para o governo mundial considerar a sua leitura. Um verdadeiro crime, afinal, conhecimento é poder, né? Até mesmo maior que qualquer arma antiga. O temor pela leitura é tanta que eles não medem esforços para dar um fim àqueles que tentam descobrir toda a verdade do século perdido. O maior incidente notável é o incidente de Ohara, onde inúmeras vidas de inocentes estudiosos foram ceifadas, e a única sobrevivente de todo o ocorrido foi considerada uma criminosa aos 8 anos de idade, e é caçada até hoje, que é a nossa querida Nico Robin. O país de Wano, fechado para o mundo exterior e não filiado ao governo mundial, foi o responsável pela criação dos poneglyphs e a linguagem escrita neles. Mais especificamente, os membros da família Kozuki, que inclusive também transmitiam através de suas gerações como ler e escrever na língua antiga, para que, logicamente, o conhecimento não se perdesse. Porém, infelizmente, Kozuki Oden, o último membro do clã Kozuki que sabia ler e escrever na língua antiga, foi executado por Kaido e Orochi, antes mesmo de poder ensinar os seus filhos Momonosuke e Hiyori a decifrar a escrita antiga, fazendo com que esse conhecimento para eles se perdesse, tornando assim a Robin, até agora, a única capaz de ler os poneglyphs. Ao todo existem 30 poneglyphs espalhados no mundo de One Piece, e podem ser classificados em 3 tipos. Os históricos, que são aqueles que contêm fragmentos da história do século perdido, bem como mensagens antigas que foram escritas por pessoas importantes da época. E ao todo existem 9 deles, e que juntos eles compõem o rio Poneglyph. E que para ser decifrado é preciso ter consigo todas as passagens existentes nesses 9 poneglyphs, para enfim poder entender toda a história do século perdido. Temos também os poneglyphs de pistas e instruções, que carregam informações que ajudam a encontrar locais que contenham outros poneglyphs históricos, que somando ao todo existem 17 deles. Ambos os poneglyphs de pistas e os históricos têm sua coloração azul escura. E por fim, mas não menos importante, os Road Poneglyphs, os mais cobiçados entre os piratas, pois as informações contidas neles, quando lidas em conjunto, levam à localização da lendária ilha de Laugh Tale, que, como sabemos, é onde está escondido o grande tesouro One Piece. Ao todo são 4 Road Poneglyphs e, diferente dos outros, eles têm a cor avermelhada. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a localização dos poneglyphs, porque diversos deles foram encontrados durante a história de One Piece. Somando todos, a gente tem 14 vistos ao longo da obra até agora. Temos um deles que estava em Ohara, estava localizado no subsolo da Árvore do Conhecimento e continha informações sobre o século perdido, incluindo o nome do reino antigo. Temos 2 outros poneglyphs que têm a sua localização e conteúdo deles desconhecidos. Um deles foi encontrado pela Robin durante sua pré-adolescência. Ele foi encontrado por ela numa área florestal, que não sabemos onde é, qual ilha que é, e como tinha dito antes, não sabemos o conteúdo dele. E o segundo, que não temos também conhecimento algum, foi descoberto durante a última viagem do Roger, com o Oden, dele encontrando o Laugh Tale, One Piece e tudo mais. Depois temos o Poneglyph de Alabasta, que estava localizado na tumba dos reis em Alaburna.
escondido ao longo das gerações pela família Nefertari. E nele é detalhado sobre a localização da arma lendária Pluton. Na Ilha dos Tritões, não apenas mas 2 poneglyphs se encontravam lá, na Floresta do Mar mais especificamente. Um deles era um dos Road Poneglyphs, que foi encontrado pelo Roger e seu bando durante a sua última viagem também. Porém, o paradeiro dele hoje é desconhecido, tanto que é este o Road Poneglyph que o Uruf e os outros vão atrás depois que eles conseguirem pegar o Road Poneglyph do Kaido, né? O outro Poneglyph que estava na Floresta do Mar era um pouco diferente dos que já haviam sido encontrados, pois era como uma carta de pedido de desculpas. A mensagem havia sido escrita por um homem da superfície conhecido como Joy Boy, que se desculpava com o povo da Ilha dos Tritões por quebrar parte da sua promessa de retorno à ilha para cumprir o propósito da barca Noah. Em Shandora estava localizado outro poneglyph no Campanário de Ouro, e neste poneglyph é detalhado a localização da arma lendária Poseidon. Foi protegido pelos Shandias por séculos, e ainda em Shandora existe um outro texto antigo, idêntico aos poneglyphs, escrito em uma parede dentro das ruínas do Upper Yard, e continha informações enigmáticas sobre o Campanário de Ouro. Porém, não é referido pela Robin como um poneglyph. Além disso, também vale citar a mensagem do Roger, que foi talhada pelo Oden no Sino de Ouro, né? Durante a história de capa do Jinbei, ele encontra um poneglyph com habitantes de uma região após o Adatsumi ter trazido algumas ruínas subaquáticas para a superfície. E ambos, o Jinbei e o Adatsumi, levaram este poneglyph para Big Mom, onde foi colocado na sala de tesouros dela. Em Zou, outro dos Road Poneglyphs estava escondido dentro da árvore da baleia. Tanto que tinha todo um lance com a voz de todas as coisas com o Ruffy e o Momonosuke também. Lá foi o primeiro dos Road Poneglyphs que os Mugiwaras encontraram, né? E foi ali que eles descobriram a respeito dos Road Poneglyphs e sobre agora a missão deles encontrarem todos para poderem seguir para Laugh Tale. Em Holy Cake, outro dos Road Poneglyphs estava em posse da Linen, junto com outros 2 na sala dos tesouros dela. Um que o Jinbei entregou, né? Da história de capa dele, e o outro com sua origem ainda desconhecida. E por fim temos o Ano, e que 3 poneglyphs sabemos que estão localizados lá. Um deles é outro dos Road Poneglyphs, né, que está em posse do Kaido, mas não sabemos exatamente onde em Wano, se é em Kuri, se é em Onigashima, se é, sei lá, no castelo destruído do Oden, não sabemos. Aí tem outro que foi descoberto pelo Brook, que estava abaixo do castelo do Orochi, junto com as bonecas Kokeshi, e mais um que foi encontrado pelo LoL lá em Onigashima, enquanto ele procurava pelo Road Poneglyph do Kaido, né? Mas o conteúdo desse também é desconhecido, tanto desse quanto que estava no castelo do Orochi. Até porque o Brook não conseguiu fazer uma cópia do Poneglyph, né? Mas, bom, galera, essas são algumas das informações que temos sobre os poneglyphs e localizações de algum deles, né? Com o passar do tempo e novas informações forem surgindo, vou atualizando vocês também. Comentem aí se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam e compartilhem que vocês vão me ajudar pra caramba, tá ligado? No mais, me despeço de vocês, um beijão, um abraço e até a próxima.